Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como é que tá o calor aí? Aqui tá demais o calor. Então, por isso que eu tô com o cabelo preso aí e mesmo assim suando. Bom, gente, primeiro de tudo, antes de começar, né, antes de rodar a vinheta, eu quero já pedir desculpa pra vocês, né? Porque eu tô devendo pra vocês o vídeo de sábado que não saiu, meu vídeo aleatório. Por quê? Dos 10 mandamentos, né? Que seria a gente ia meditar o quinto mandamento. E então eu quero pedir desculpas porque aconteceu, né, uma fatalidadezinha aqui na minha casa, né? Você sabe que eu tenho uma menininha de 4 anos. Ela se queimou na quinta-feira à noite, gente. Ela pegou uma vasilha que tava com milho que eu tinha acabado de tirar do fogo, né? E ela virou a vasilha com água em cima do peito dela e da barriga, porque ela tá brincando ali fora, senão eu ia mostrar a vocês. Mas também é bom não expor muito, né? Mas aí ela se queimou todinha aqui assim, ó. Então, o meu fim de semana foi muito conturbado. Não, no sábado eu tava, né, sexta, sábado, isso aconteceu na quinta noite. Aí na sexta eu levei ela no médico. No sábado eu continuei com os tratamentos, né, com ela, em cima dela, porque foi um queimado bem grande, então eu tive que cortar as blusinhas dela, assim, que ela usa em casa. E aí tem que ficar olhando, porque ela fica... A Isabela é muito desinquieta, né, criança. E graças a Deus ela não tá passando, assim, na hora queimou muito, ela chorou muito, mas depois ela já tava brincando, criança é assim, né, no outro dia. Só que eu tinha que ficar vigiando, né, ou eu ou o pai dela nem trabalhou na sexta, nem nada. Porque um dos dois tinha que ficar vigiando pra ela não encostar nas coisas, não rolar na cama, e enfim, fica, né, a gente fica com aquela quigila. E aí a gente teve que ficar em cima dela, ela tava gripada também, tá ainda gripada, uma gripe bem enjoada. Então, assim, no início de semana, nesses 3 primeiros dias ela deu febre. Então eu fiquei muito por conta dela mesmo, né? Quem é mãe aí, quem é pai vai me entender. Ou quem cuida de alguma criança. Então eu quero pedir desculpas, porque foi, né? Não precisa nem eu ficar justificando aqui, só de explicar a situação, eu sei que todo mundo me entende, né? Mas vocês merecem uma explicação, já que eu, né, falei que ia ter vídeo e não teve. Mas é porque realmente, gente, no fim de semana, com esse probleminha aí, eu não tinha como, eu não tinha cabeça pra nada, né? Então, me desculpem, né? E então hoje a gente está voltando, graças a Deus, com as coisas já normalizando por aqui, com o evangelho do dia, como toda terça-feira, tá bom? Então, logo após a vinheta, vem comigo. Então, é isso aí, o evangelho de hoje se encontra em Marcos 2, de 23 ao 28. O título é Espigas debulhadas em dia de sábado. No dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca leste o que Davi fez quando se achou em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipes dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esse evangelho é engraçado, né, assim, quando a gente lê de cara os primeiros versículos, porque dá uma impressão, a primeira impressão que a gente tem é que Jesus meio que concordou com o furto das espigas de milho, né? Os discípulos estavam com fome, passaram numa plantação e começaram a recolher espigas. E é interessante perceber que os fariseus aqui que criticaram, eles não estavam preocupados com o furto em si das espigas,
mas eles estavam preocupados em condenar aquela atitude em dia de sábado. Quer dizer, se fosse numa sexta, numa segunda, numa quarta, estava tudo bem. Para eles o problema é que era em dia de sábado, aquela situação. Então, assim, o que a gente entende aqui? Que o farisaísmo, né, como a gente costuma dizer, é o mesmo que o fanatismo. Aqueles homens daquela época, os fariseus, eles tinham um fanatismo religioso. Então, eles seguiam, né, eles tentavam impor nas pessoas, na verdade, eles mesmos não seguiam. Né? Tem um evangelho que vai dizer que eles só impunham os fardos nas pessoas, mas eles mesmos não seguiam. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que talvez numa determinada situação, que eles mesmos estivessem passando necessidade, passando fome, e aí Jesus dá até um exemplo de Davi com seus companheiros, né? Como se dissesse assim, se vocês estivessem passando fome, necessidade, passassem numa plantação onde tivesse o que comer, isso não é pecado, pegar para comer, né? Numa plantação, não é. Você não está fazendo aquilo com a intenção de prejudicar ninguém, né? Para matar a sua fome. A gente sabe que o roubo, né, que o furto, não é certo, por mais necessitado que você esteja. Né? Mas a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê, né, pessoas que cometem crimes grandes, absurdos, hediondos, vão para a cadeia uns dias e depois saem, livre, leve e solto. E às vezes um pai de família, uma mãe de família que está com o filho passando fome em casa, precisando às vezes de um leite, se ir no mercado, né, e pegar, essa pessoa vai ser presa, essa pessoa vai ser condenada. Por quê? É justiça. A lei é injusta muitas vezes. Então, a gente tem que ter discernimento para não ficar radical, né? É claro que se o filho estiver passando necessidade, o que é o certo a fazer? Porque sempre tem ali um meio termo, gente. Não é nem sim nem não. Sempre a gente pode achar um equilíbrio. O que é o certo a fazer? É ir lá e roubar? Não. É ir lá, né, no dono do mercado, conversar, pedir, né, ver se pode me dar uma ajuda, né, pedir uma ajuda. Isso seria o interessante, isso seria o correto a fazer. Mas a partir do momento, eu entendo esse evangelho dessa forma. A partir do momento que a pessoa está passando a necessidade mesmo, porque aqui Jesus não falou, não era necessidade de dinheiro, de roupa, não, era necessidade de fome. Eles estavam com fome, passando fome. E passou na plantação e pegou. E parece que Jesus meio que apoia este furto, mas não é que ele apoia. É porque ele entende que naquela grande necessidade que estavam passando da fome, não era tão grave assim a pessoa ir lá e pegar. Então, assim, não é um apoio ao furto de forma alguma. Mas, assim, né, se a pessoa perceber que não tem outro jeito, que não tem um recurso, que não tem, né, a pessoa, claro, qual pai, gente, qual mãe que vai deixar, por exemplo, o filho passar fome? Não vai, né, vai pedir, vai tentar arrumar um emprego, mas se não conseguir, vai dar um jeito de pegar de alguém mesmo, porque o desespero, eu imagino, eu não sei o que é isso, mas a gente pensa, né, no desespero que deve ser um filho pedir um pedaço de pão, né, um prato de comida e o pai e a mãe não ter para oferecer. Eu imagino o desespero. Então, diante de certas situações, né, o erro cometido, que é do furto, fica um pouco mais brando. Né? Eu acredito que mesmo assim continue sendo errado, mas a gente não pode ter esse fanatismo que os fariseus tinham. A gente tem que ter também esse discernimento, ser um pouco maleável de acordo com as situações, né? Porque às vezes a gente acha muito errado certas coisas e nas pequenas a gente acaba sendo corrupto, a gente acaba passando a perna no outro. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria. E um outro ponto aqui, né, que vai dizer é que Jesus diz: o sábado foi feito para o homem, o sábado guardado pelos judeus, que hoje é como se fosse o nosso domingo, né, o dia santo. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dar uma cutucada nos fariseus, dizendo que eles estavam tão fanáticos
né, com o guardar o sábado, que eles estavam sendo dominados, eles estavam sendo escravos do próprio dia santo, eles estavam sendo escravos do próprio sábado, né, que para nós hoje é o domingo. Então é aquilo que a gente já meditou em outros evangelhos. É importante guardar o domingo? É. Mas é claro, por exemplo, uma dona de casa vai deixar a casa suja no domingo, vai deixar a família sem comer porque é domingo. Ah, não posso arredar uma paia, não posso fazer o almoço hoje. Se virem, filho, marido, se vira porque hoje é domingo. Não, isso é ser escravo do dia santo, isso é ser escravo do domingo. Melhor você viver bem o domingo, né? Fazer o que tiver de fazer, claro, sempre respeitando ali, né? Sem procurar serviços que dê dinheiro, de ganho, essas coisas, ou sem querer adiantar muito já para segunda-feira, eu sempre digo isso, né? Mas arrumar o que precisa é o que acabamos de meditar. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio. Então, aquilo que é necessário, a gente faz. E deixa aquilo que é supérfluo de lado. Você faz o necessário, você procura ir na missa, você procura rezar mais. E é assim que se vive o dia santo, que se vive, né, que Jesus quis dizer que eles deveriam viver o sábado. Que para nós hoje é assim que devemos procurar viver o domingo, é viver bem, né? Sem fanatismo religioso, sem esse peso, né? Sem tentar jogar esse fardo nos outros, naquelas pessoas que a gente acha que não está guardando bem o domingo. Então a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio para viver bem, para fazer o que é certo, tá bom? E que a gente, né, Jesus deixou muito claro nesse evangelho, a gente não pode ser escravo nem das leis, nem do dia santo a gente não pode ser escravo de nada, né? Até porque Deus nos fez homens e mulheres livres. Então, assim, com discernimento, a liberdade é muito boa. A gente não pode extrapolar e usar dessa liberdade para fazer coisa errada, né? Mas todo mundo, mais ou menos, né, que tem um mínimo de conhecimento da palavra, sabe ali o que é errado e o que é certo, né? A consciência acaba acusando, tá bom? Então é isso, amor. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se Deus quiser, hoje é terça. Quinta-feira a gente volta com mais um vídeo de evangelho. E no sábado com o vídeo dos 10 mandamentos. Se Deus quiser, tá bom? Então rezem aí pra minha pequena, para que ela possa melhorar cada dia mais e mais. Né? Principalmente pra gripe, né, gente? Porque aqui na minha cidade tá uma quantidade de gripe. Eu não sei se é gripe, se é Covid, eu não sei. Só sei que é uma embolada, né? Então rezem aí pra gente. E se Deus quiser, tudo se ajeita, tá bom? Com Deus no coração. Beijo, fiquem na paz até quinta. Tchau, tchau.